Antes de falar da especificação do tema, vamos falar do problema. Problema em si, problema científico. Então, vou botar o tema só para te dar uma dúvida. Esse trabalho, eu falei isso aqui, falei? Falo. Pronto. Esse trabalho, ele tem um tema. Gestão escolar, a Lei 10.639, sua extensão 11.000. Verificação, implantação e reflexões. Esse é o tema. Só que o tema, ele vem especificado. Quanto mais você especificar o tema, melhor para você e para quem vai ler. E para o trabalho científico, a primeira coisa é ter um tema. A segunda é ter, agora presta atenção aqui, ó. A segunda é o problema que você falou, agora eu vou falar sobre o problema. Está muito claro. Está muito claro? É, pode dar luz. Já tô essa madeira aberta. Melhorou? Ou assim. Não, você apaga na frente. Fecha a janela dali, aí fica melhor. As janelas daqui. Tá bom assim? Tá bom ou não? Vamos ver o problema então. Falei do problema? Falei do problema? Então vamos lá. Tema problemático. Problema. O problema normalmente é uma pergunta. Em seguida vem as hipóteses. Então, se a unidade escolar, através da gestão, trabalhar conteúdos curriculares propostos pela Lei 10.000 e sua extensão 11.645, as relações interpessoais entre professores e estudantes irão sofrer transformações no sentido da promoção, do respeito, da diversidade cultural no ambiente escolar? É uma pergunta. Então, se houver isso, então aquilo, a questão toda do problema é esse. Se, você tem que fazer o famoso se, então. Se isso, então aquilo, esse é o problema científico. Fazer uma discussão científica, você propõe um problema. Então você tem um tema, e a partir do tema você propõe um problema. Perguntas. Não entendeu? Hã? A colega entendeu. Não entendeu? Não, fale. Olha, não entender é natural. Entender também é natural. Mas você vai fazer uma pergunta. Por exemplo, qual é o tema que você se propõe a estudar? Vamos lá? Qual é o tema? Pronto. Se uma família tem hábitos saudáveis na sua alimentação cotidiana, então os filhos também têm esse mesmo cuidado? Tem certeza? Sim, depende se a família. Aí você tem que ver as variáveis. Se existe, por exemplo, a educação familiar, se a família de alguma forma interfere na alimentação dos filhos, ou seja, se a mãe ou o pai ou os dois acompanham a alimentação dos filhos. Se os filhos passarem o dia na casa da avó e à noite com os pais, com certeza você tem dois tipos de alimentação. Então, isso aí, quem foi que falou? Qual é o seu nome? Sim. São as variáveis. Quando você faz a pergunta, ela possibilita variáveis. Se os filhos comem na escola, fica a escola integral. Então, a criança, a primeira refeição ela faz em casa, as outras refeições, a merenda, o almoço, a merenda da tarde e a saída ela faz na escola. Suponhamos que essa família tenha dois filhos em colégio integrais, ou em colégio integral. O que é que vai acontecer? Ela só vai comer pela manhã, cedo, e pela noite
quando chegar em casa, feijão, farinha, açúcar, o consumo vai ser na unidade escolar. Então, quem vai balancear essa alimentação não é a família, é a escola. Ele vai alimentar-se mais na escola e menos em casa. E a educação que a família dá, ele vai comer, mas não vai ser a grande alimentação dele, vai ser na escola. Se morar na casa do tio, a mesma coisa. Se morar na casa do avô, quem vai orientar a alimentação é o parente. Se morar na casa de um amigo, também. Você só tem alguém que é pai aqui ou mãe? Você só tem a responsabilidade sobre a alimentação quando você acompanha passo a passo. O menino chegou em casa, almoçou. Quem faz a comida? A mãe. O menino teve fome, na merenda, quem dá a comida? A mãe. Aí ela controla. Ah, eu quero não sei o quê. Não vai ter. Quero Mac. Vamos ao shopping, mãe. Pra quê, filho? Vamos ao shopping, mãe. Pra quê? Comer Mac lá. Subway. Hã? Come em casa. Fome você tem em casa. No shopping você não tem fome. Vai assistir um filme. Aí compra aquele balde de pipoca. E aí? E manteiga. Aí eu pergunto, é saudável? Então, você está entendendo agora quais são as hipóteses? As hipóteses são as variáveis que você pode testar o seu problema. Qual é o seu problema aí? O que é que você está se propondo a estudar? Diga aí. Oi? O que é que você se propõe a estudar? É o tema que o senhor pediu. A influência da vida na alimentação das pessoas. Pronto. Um estudo realizado, vamos lá, vamos ver se avança isso aqui. Vamos ver, ó. Um estudo realizado com estudantes do pré-escolar da escola aqui de Aveiro. É um exemplo. Pronto. Aí no turno, com a turma do primeiro ano, do turno matutino no bairro da Piturma. Aí você fechou, delimitou. Até aí tudo bem? Está acompanhando o raciocínio? Sendo claro? Volte ao tema aí, vá, qual é o tema? A influência da vida na alimentação. Pronto. Agora, eu te dei delimitei o seu tema, você não copiou. Copie porque ele ajuda, porque você fecha. A partir do momento que você fecha, você controla. Se a mídia interfere na alimentação das crianças, se a mídia interfere na alimentação das crianças, então há uma educação pela mídia para a alimentação das mesmas, para a alimentação da juventude. Se a mídia constrói uma alimentação através das propagandas, então há uma educação para a mídia, há uma educação alimentar, através da mídia, interrogação. Estou sendo claro? Por favor, eu estou falando com ela, mas eu estou falando com todos aqui. Vocês entenderam como é que faz? Você vai construir o que se chama de se então. Se isso, então aquilo. Isso é uma verdade? Como é seu nome? Isso é uma verdade? Não, é uma hipótese. É uma hipótese. É um problema. Nós vamos para as hipóteses. É um problema. Quem mais interfere na alimentação das crianças? O pai, os pais, a educação familiar ou a mídia? A mídia. A
Porque a criança vê e vê os pais. Mas a família controla. Os dois. Então, Os dois. a família controla. Então, como é que ocorre a alimentação da criança? Suponhamos um primeiro ano tem que idade? 8 anos? 8? 7 anos, não é isso? Primeiro ano pré-escolar, deve ser 7 anos. Ele deve ter 7 anos. E aí? Quem controla? Quem controla a alimentação? A criança, o pai ou a mídia? Os pais. Os pais. E as condições, né, dos pais. Então, o Big Mac. Quem tem dinheiro é condição financeira, né? O Big Mac, quando o pai compra, é com dinheiro de quem? Da criança ou do pai? Do pai. Do pai. Então, quem é responsável pela a boa ou má alimentação? Os pais. Os pais. Responsáveis. Estou sendo claro? Estou explicando? Aí quando vai ao shopping, mais um exemplo, para ir para a escola, às vezes os pais preferem comprar um lanche que seja mais fácil, né? Aqueles biscoitinhos, um caco, um suco pronto. Então, você já está lançando outra variável. Presta atenção aí. Nós estamos, a primeira, já falamos, não é isso? A segunda é que há uma propaganda de alimentação para crianças que é para os adultos consumirem. Os adultos primeiro consomem a ideia dessa alimentação. Aí entra uma série de iogurtes e companhia, que é quem consome, antes de qualquer coisa, do ponto de vista da compra, mas não da degustação. Exatamente. São os pais que fazem esse tipo de compra. Aí coloca na merendeira. Mas a mídia vende para quem? Aos pais, que as crianças vão consumir. Aí vem o quê? Diga aí, meu nome. Eles não querem preparar um suco, né? Comprar uma fruta e colocar na garrafinha para levar. Preferem comprar os suquinhos, capos, tem aqueles mais fáceis, Nescau, que é recheado. Ou às vezes os pais Salgadinho. Às vezes os pais não têm tempo. Em vez de optar por Aí já compra certinho de segunda a sexta, o suco e o biscoito, o suco e o salgadinho. Às vezes dá o dinheiro porque ele compra. comprar Na lanche. cantina do colégio. E aí a criança acaba comprando até mesmo quando estuda esse, né? E aí voltamos à questão que ela está lançando. Exato. Então, há uma educação, há um currículo que a mídia faz. Então, a mídia, ela educa as pessoas comerem o que, a princípio, ela entende que vai dar retorno financeiro para ela. Não é se vai dar saúde para as pessoas. É diferente. A briga ali é para o consumo. Não é para a saúde. Estamos claros? Estamos chegando por esse caminho? Estou respondendo agora o que é uma hipótese? Shelley? Tá. Então, aí você pode ser, eu disse aqui, algumas variáveis deveriam ser testadas. Você pode testar, devem ser testadas no decorrer das ações executadas. A primeira hipótese é a criança, ou você pode inverter a primeira hipótese, a família. Está ouvindo, Shelley? Estão copiando. Depois primeiro a família, depois as crianças. Qual outro sujeito que interfere na alimentação da criança? A própria escola e o próprio posto de saúde. São esses sujeitos também que vão fazer interferências. O posto de saúde, creio que menos. A escola, creio que mais. Ou a escola legitima essa alimentação. Está acompanhando, Michele? Ou a escola legitima essa alimentação, ou a escola finge que não vê essa alimentação, ou a escola propõe outro modelo de alimentação. A depender da escola, a escola interfere. Menino, você não pode tomar tanto açúcar diariamente. Aí vai para os dentes, vai para o estômago, vai para os ossos. Estou errado? Então, tem uma terceira variável, o sujeito. Porque, qual é a movimentação nossa a princípio? Casa, meio social e escola. Estou sendo claro? São os nossos locais que nós transitamos.
moro ali em São Cristóvão. Aí frequento o bairro de São Cristóvão e vou ao shopping, ao Norte Shopping em São Cristóvão. Então são os passos sociais que eu transito. Moro em Vila do Atlântico, transito naquele universo e vou à praia todos os dias, porque minha casa é frente à praia. Seu coração é na praia. Entendeu? Aqui até outro dia, morava aqui no Bonfim. Eu chegava na janela e estava de frente para o mar. Então eu não tinha como dizer que eu não via o mar. Ele estava ali, o mar estava na minha frente. Então são os espaços sociais que eu transito. Não tem jeito. Estou sendo claro? Quando eu morava em meu Deus do céu, ali, o nome daquela praia? Esqueci agora o local. Eu sei que eu morava de frente para uma duna. Morava de frente para Igual, Caim, Itapuã, Não, ali perto de Itapuã. Como é o nome daquilo? Abaeté. Não, mas é dentro ali de... Vai para Itapuã, você entra... Já me esqueci. Seria a Praia do Flamengo. Estela Maris. Então, eu morava de frente para uma duna. O mar estava na janela do fundo, mas na janela da frente é uma duna. Então, a duna, ou as dunas, de acordo com o vento, elas se movimentam, elas mudam. E aí, é um outro olhar que você constrói sobre o ambiente que você vive. Você está olhando ali e assim, que dá medo subir, porque dá a impressão que você vai cair, né? E descer também. Mas tem épocas que a duna está baixa e tem épocas que a duna está bem alta. E isso mostra a movimentação do vento ali. Já também tem dunas. Como? Já também tem dunas. Também tem dunas. Mais patricinho. Então, consegui entender? Então, o exercício que nós vamos fazer é um exercício de produção de tema, produção de problema e as hipóteses. Pode haver outras? Sim, senhora. Sim, senhor. Estão sendo claro? E a problemática, professor? Problemática é o senso comum. O que é senso comum? Eu acho que a alimentação das crianças se dá por uma questão de genética. Ela gosta de comer açúcar, come açúcar. Ela gosta de comer gordura, eu acho. Aí me pergunto, do ponto de vista científico, tudo bem, o que é que você... Não sei isso que é científico. Não sei o que é isso. Só eu acho. Problemática é o que não é científico. É o senso comum. Problema. Aí você vai testar alguma coisa na produção de uma ciência. Entendeu? E aí você levanta hipóteses. Pode ser isso, por isso? Pode. Pode ser isso, por isso? Pode. Ou não. Você vai testar. Tem hipóteses aqui que eu sei que são óbvias, mas é bom nós exercitarmos. E tem hipóteses que tem que ser testada. Ou testa no laboratório, que depois eu vou falar tipo de pesquisa, ou testa com os livros, ou testa com pesquisa de campo. Estão sendo claro? Estou explicando? Vocês estão conseguindo acompanhar? Ou não? No caso, professor, para eu delimitar o tema, eu vou ter que usar esse sim, então é? Não, aqui é o problema. Olha lá. Não, esse é a delimitação ali, ó, o tema. Não, aqui não é tema não. O tema é lá em cima. Eu sei. Mas eu estou dizendo, para eu fazer a delimitação do meu tema, eu vou ter que usar aquela estratégiazinha ali. Não. Ali, O sim, então, é o problema. Você não entendeu. Ó, vamos voltar. Aqui, ele está aqui, Pet. Pronto, vamos lá, amigos. O que é que me incomoda? Prática de racismo no ambiente escolar. Isso me incomoda. Aí foi o que eu fiz. Comecei a estudar relações raciais no ambiente escolar. Qual foi a verificação a primeira que eu fiz? E a distância entre professores, gestores, para com os alunos. Quanto mais pobres os alunos forem, e aí vem pobreza, tiverem caminhos nesse contexto, os alunos são maltratados. Então há uma ideologia no espaço escolar que o aluno afrodescendente, ele merece ser. Primeira coisa é tratar como ignorante, incapaz de evoluir. Estou equivocado? Estou equivocado? Não. Aí fui estudar isso. Tem uma lei
recente, de 2003, a Lei 10.639. Ela obriga as escolas públicas particulares a falar, ter no currículo, a história e cultura africana e afro-brasileira, da nossa afrodescendência. Em seguida, vem a 11.000, que entram os índios, as populações, suas culturas e histórias, tudo no plural. Aí foi o que eu fiz. Gestão escolar é um tema maior, mas eu não vou falar tudo de gestão escolar em um projeto, não dá. A lei 10.000 e sua ampliação 11.000, verificação da lei, implantação e reflexões sobre ela. Esse é o tema e a delimitação do mesmo. Estou sendo claro? Vamos lá? Estão compreendendo? Ou não? Perguntas aí? Perguntas? Por favor, perguntem. Se vocês todos entenderam, estou fazendo sucesso aqui nessa casa. Não, ventilador não. Tipo, alguma coisa, foi um vento que voou, alguma coisa aí. Exatamente. Mas a lâmpada mexeu. É o fogo que tá com ar dentro. A impressão que é isso, por enquanto. Bom, todos entenderam? Todos entenderam? Tema? Ficou claro? Todo mundo entendeu? Aí, como é que vocês... Qual é o segundo passo do trabalho científico? Nesse momento, é o problema. Tem que ter tema e problema. Introdução, tudo, problemática, depois você constrói. Mas você tem que ter tema e problema. Se você tem tema e problema, o trabalho anda. Se você não tem, você vai sofrer. Primeira coisa é ter um tema delimitado e um problema. Problema científico. Estou sendo claro? Perguntas mais? Perguntas? Posso faltar a hipótese agora? Posso falar o problema? Então, olha as variáveis. A primeira variável que eu lancei aqui foi a descolonização do saber, do conhecimento. Ou seja, essa semana saiu uma notícia bem engraçada. Cura gay. Quer dizer, nós estamos falando de uma coisa de descolonizar o saber, aí vem uma loucura dessa. Tá todo mundo. Hoje eles doenças que eles não descobriram nem a cura. Aí eles Mas é isso, quer dizer, nós estamos querendo avançar para um lado e um retrocesso. ninguém for trabalhar, que for todo mundo assim. Não for trabalhar, Imagina, isso chega todo mundo não vai vai dizer que não tem doença nenhuma. Diz que é uma doença Mental. 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 E corrupção também é isso, né? Doença mental. Pois é, e não bota esse doença. Já é doente. Fala que Redel. A mulher falou que Redel sofre uma doença muito pesada aí, que é guardar dinheiro. Cleptomania. Por milhões. Daqui a pouco vai ter A descolonização do saber, conhecimento, isto é, a produção de um currículo através de todos os pares da gestão que acolham, respeitem a diversidade cultural, a novidade escolar e atenção à lei e sua extensão 11.000. É uma variável, descolonizar o saber. Então o que é que vocês precisam fazer? Qual é o movimento que vocês vão fazer? Tema, problema e hipótese. Foi o que você perguntou. As variáveis são as hipóteses. Até aí tudo bem? Perguntas?